eu gostaria de falar com vocês a respeito da vinda do Messias para que vocês possam começar o seu dia com maior entendimento de como você deve viver a sua vida neste tempo. A Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, versículos de 1 a 3, o Senhor, eles estavam chamando a atenção do Senhor para a magnificência e a natureza espetacular da arquitetura do templo do Senhor em Jerusalém. Então, para o seu choque e espanto, o Senhor Jesus, ele mesmo deu meia volta e disse para eles a partir do versículo 4 em diante: vocês estão vendo todas estas coisas? Pois não ficará pedra sobre pedra, mas tudo será destruído. E nós vemos esta conversa correndo do versículo 4 em diante, o Senhor falando agora a respeito da sua segunda vinda. Um pouco antes da segunda vinda, e você pode ver quão correto ele colocou o tempo, a abominação que causa desolação, e ele dá os sinais da sua segunda vinda. Depois disso, nós vemos então, versículo 36. No versículo 36 ele diz, na verdade o título diz, o subtítulo, o dia e a hora não são conhecidos. E você vê no versículo 36 ele diz, mas quanto àquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, mas somente o Pai, o próprio Deus Pai. Então ele continua no 37, ele diz, assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, plantando e semeando e construindo, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam a respeito do que estava prestes a acontecer, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Então ele diz, assim também será na vinda do Filho do Homem. E isto é sério, uma declaração muito séria que o Senhor colocou aqui. Ele apresentou a iminência do arrebatamento da igreja. O fato de que a vinda do Messias pode ser a qualquer momento. Que o Cristo poderia retornar a qualquer momento, a qualquer hora. Então, isto tornou-se um instrumento muito poderoso para guiar a vida cristã na terra. E isto tornou-se o maior ponto do arrebatamento pré-tribulação que o Senhor nos enviou para avisar para a terra, anunciar para a terra, pré-tribulação. Porque se você olhar Mateus 24, do versículo 4 até o 35, ele está dando sinais. Se você ver a figueira, quando ela está trazendo as folhas novas, quando você vê a abominação da desolação, então ele está estabelecendo os sinais da segunda vinda. Então, a iminência da vinda do Messias para levar a igreja, dia e hora não são conhecidos, é a melhor posição que realmente descreve o arrebatamento pré-tribulação, que de fato a igreja não entrará na grande tribulação. Mas o retorno de Cristo poderia acontecer a qualquer momento, até mesmo agora enquanto falamos. E hoje, eu queria apenas abrir isto para vocês nesta manhã, enquanto vocês começam o seu dia, olhando algumas das escrituras que realmente afirmam esta iminência do retorno de Cristo, o fato de que Cristo virá a qualquer momento sem nenhum anúncio, e que esta vinda para a igreja pode ser a qualquer momento, dia e hora não são conhecidos. Isto deve instruir como você deve viver a sua vida na terra agora. Muito sério.
Então, eu quero abrir isso passando por algumas das Escrituras. O que é que a Bíblia diz a respeito desta vinda do Messias, que o dia e a hora não são conhecidos? Ninguém conhece. Dia e hora são desconhecidos. E que isto acontece antes da tribulação. Então, ela se adequa ao modelo de que você é levado embora e você não participa da tribulação. 1 Coríntios, capítulo 1, abram comigo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Vamos passo a passo, povo abençoado, finalmente estamos aqui. O livro de 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 1, versículo 7, ele diz o seguinte. Ele diz, portanto, para que não lhes falte nenhum dom espiritual, enquanto vocês ansiosamente aguardam pelo nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele seja revelado. Portanto, para que não lhes falte nenhum dom espiritual, enquanto vocês ansiosamente aguardam pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele seja revelado. Muito sério aqui. Esta escritura estabelece que Cristo poderia retornar a qualquer momento sem advertência ou sem nenhuma nota. E esta escritura é muito poderosa, porque ele está falando a respeito da iminência, dia e hora não são conhecidos, a iminência do retorno dele. Então isso instrui os cristãos. E a instrução aqui é para esperar e aguardar a vinda do Senhor a qualquer momento, esperar e procurar. Então ele diz, ansiosamente, a palavra-chave aqui é ansiosamente aguardar a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, ansiosamente. E é por isso que você vê 1 Coríntios, mesmo livro, capítulo 16, 22, ele diz o seguinte. O livro de 1 Coríntios 16, versículo 22, ele diz o seguinte. Ele diz, se alguém não ama o Senhor, que esta pessoa seja amaldiçoada. Vem, Senhor. Maranata. Ele não diz quando aquele dia ou hora vai acontecer, mas ele diz que o Senhor está vindo. Maranata. E que este fato de que o dia e a hora não são conhecidos deve instruir de como você acorda nesta manhã, provavelmente se ajoelha, se arrepende diante do Senhor, porque você não sabe, pode ser hoje, pode acontecer quando você acaba de acordar, ou pode ser no tráfico, indo para a cidade, no seu carro, pode ser quando você está no seu escritório, tendo reuniões quando acontece, ou estando no mercado, vendendo suas mercadorias, na hora do almoço. Ele está dizendo que este dia não é conhecido. É isso que deve instruir de como você vive sua vida cristã. E a palavra-chave lá é para esperar por Ele, olhar para Ele, procurando Ele, ansiosamente aguardando por Ele. Aguardando ansiosamente pela revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz, Filipenses capítulo 3, nós estamos simplesmente olhando as Escrituras, povo abençoado, que enfatizam e celebram esta tremenda doutrina de que o dia e a hora não são conhecidos.
E, portanto, esta se torna a posição mais importante da igreja antes do arrebatamento, antes da tribulação. Peço perdão, porque o arrebatamento será antes da tribulação, porque não é para vocês. A tribulação é para Israel, o dia do Senhor, o dia da angústia de Israel, a angústia de Jacó, a restauração de Israel. É o momento da ira, quando a ira de Deus será derramada na terra. O poder da ira. Isso não é para vocês. Então, por que o Senhor deveria vir e punir vocês, cristãos? Mas para aqueles que não são nascidos de novo e estão sintonizados, esta se torna uma razão muito grande porque você deve receber Cristo e evitar entrar no juízo do Deus Todo-Poderoso. Agora, vocês estão agora ouvindo aquele que feriu o Haiti com terremoto, feriu o Chile com terremoto, feriu o México com terremoto, feriu o grande terremoto do norte, que foi do México até a Califórnia, feriu o Chile, Nepal, feriu o Japão com terremoto, feriu o Quênia com terremoto. Quando eu disse para eles que o terremoto estava vendo, eu profetizei de Cápsula e muitas outras nações. Os Estados Unidos com terremoto. 4 horas de antecedência. É aquele que aconteceu em Virgínia, sacudindo os pacientes no hospital. O Senhor, é impressionante. Na profecia ele dizia, pacientes estavam sendo sacudidos. E, de fato, os pacientes estavam sendo sacudidos no hospital John Hopkins, o melhor hospital do mundo nos Estados Unidos. Mas ele está dizendo que todos esses juízos que vocês veem, que nós trouxemos para a terra, eles simplesmente estão abrindo uma pequena janela para que você possa vislumbrar o que está vindo. E devido à gravidade da ira que está vindo, você deve se preparar bem para ser removido deste lugar, ser levado embora daqui, resgatado e evacuado antes da ira acontecer. E é por isso que este ensino aqui, sobre o dia e a hora não são conhecidos, a iminência do retorno dele e o arrebatamento, é tão importante e deve instruir de como você deve acordar e levar e viver a sua vida hoje, porque significa que poderia ser hoje, o dia e a hora não são conhecidos, então poderia ser hoje, ao meio-dia, no pôr do sol, à noite. Ou quando você está no tráfego, voltando do trabalho, ou amanhã, ou há 10 anos, ou 2 anos, ou 1 semana, ou 10 horas. Então, é por isso que ele está dizendo, isso é de propósito. O Senhor fez desta forma com o propósito de instruir de como você deve viver uma vida cristã santa, instruir as pessoas como viver uma vida santa, porque você está esperando que a qualquer momento pode acontecer e você não vai querer perder. E ele diz, Filipenses capítulo 3, versículo 20, novamente a palavra-chave aqui é ansiosamente aguardando por ele, aguardando pelo Senhor. Hebreus 9, 20. Hebreus 9, 28, ele diz isto em Hebreus 9, 28. O livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Ele diz o seguinte. Ele diz. Versículo 28. Assim também Cristo foi sacrificado uma vez por todos para tirar os pecados de muitos. E ele aparecerá uma segunda vez, não mais para tirar o pecado, mas para trazer salvação para aqueles que estão aguardando ansiosamente por ele. Isso é sério. E é por isso que ele está dizendo que o fato de que o dia e a hora não serem conhecidos deve instruir de como você deve viver sua vida na terra. Isso deve te conduzir a estar pronto o tempo todo, estar sempre esperando, em expectativa o tempo todo. Viver um estilo de vida separado, porque você não sabe. A qualquer momento ele pode vir para abraçar a pureza e a justiça e a conduta moral, uma conduta ética.
ser santos, evangelizar Deus, viver no temor de Deus, porque a qualquer momento Ele pode vir e você não quer que Ele te encontre despreparado. Esta é a mensagem. Aguardar, esperar por Ele. E esta iminência da vinda dele deve instruir como você deve acordar hoje e viver a sua vida. É por isso que ele diz neste Hebreus 9:28, que assim também Cristo foi oferecido uma vez por todas para tirar o pecado de muitos, e ele voltará. Ele aparecerá segunda vez aqui, não mais para levar o pecado, mas para trazer salvação para aqueles que estão aguardando por eles. Então, a instrução-chave aqui é esperar por ele, aguardar por ele. Entretanto, Filipenses, o livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20, ele diz o seguinte. Filipenses, capítulo 3, versículo 20, ele diz. Filipenses, povo abençoado, quando chegarmos lá vamos ler. Ephesians here, then Philippians, Filipenses, chapter 3, verse 20, says the following. 3:20, ele diz o seguinte, ele diz, mas a nossa cidadania está nos céus, de onde ansiosamente aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, Ele que pelo poder que o capacita, a colocar, a trazer todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, os nossos corpos de humilhação para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Então ele está falando do dia do arrebatamento, o dia quando você será glorificado, glorificação. E ele está dizendo que por causa disso, quando aquele dia chegar, nós temos que estar ansiosamente aguardando, nós aguardamos ansiosamente. Então a instrução-chave aqui é aguardar ansiosamente o Salvador, esperar por Ele ansiosamente, viver a sua vida nesta terra como se você estivesse esperando por Jesus. Seus olhos estão lá em cima. Você está indo trabalhar, mas os seus olhos estão lá em cima. Você está trabalhando na sua mesa, mas os seus olhos estão lá em cima, aguardando por Jesus. Ele diz, é isto que vai te salvar. É isto o que vai te permitir entrar, esperar por Jesus. Esperando pelo Messias, ansiosamente aguardando por ele, aguardando o Salvador. E todas estas escrituras que eu estou lendo aqui nessa introdução, elas literalmente afirmam a iminência do retorno dele, porque não é dado nenhum sinal, nenhum ponto é dado. Ele simplesmente diz que ele está vindo, então espere por ele. Apocalipse, capítulo 3, 11, ele diz o seguinte, o livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, ele diz isto. Ele diz. Depois que ele falou do grande resgate, da grande escape, a grande fuga, no versículo 10, ele diz, visto que você guardou a minha palavra de perseverar com paciência, eu também te guardarei da hora da aprovação que está para vir, é um evento futuro, será um tempo de muita aprovação para vir sobre todo o mundo. Ninguém vai escapar, nenhum lugar estará seguro nem salvo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra, significando para te resgatar e te remover de cena antes desta ira vir. Então ele diz no versículo 11, eis que venho em breve, sem dar nenhum sinal. Ele deu isso para a igreja do primeiro século, a igreja do primeiro século, ele está dando o mesmo alerta hoje, eis que venho em breve. Então, a qualquer momento ele pode vir a iminência do seu retorno. Então ele diz,
Retenha o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Eu venho em breve, mas nenhum sinal é dado. A iminência do retorno de Cristo, dia e hora, não são conhecidos. Muito sério. É para instruir como você deve viver nesta terra. Em Filipenses capítulo 4, versículo 5, Filipenses capítulo 4, no versículo 5, ele diz o seguinte. Filipenses 4, 5. Filipenses 4, versículo 5. Ele diz isto. Que a sua amabilidade seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Esta é a iminência do retorno dele. A qualquer momento ele pode chegar, ele pode vir a qualquer tempo sem anunciar, sem sinal. Os sinais, esta é a vinda do Messias sem nenhum sinal. Então, esta iminência é aplicável no arrebatamento pré-tribulação, o arrebatamento onde você é levado embora antes da ira. Aleluia. Aleluia. Ele está dizendo que sem necessariamente dar nenhum sinal, ou qualquer evento, ele pode vir. Ele pode vir. Isto é sério. Muito, muito sério. E este é aquele que derrete, que vai derrotar o paradigma de Daniel há 70 semanas, quando ele vai lidar com Israel. Daniel 9, 27. Está restrito a Jacó, a restauração de Jacó, completar o juízo e o juízo do mundo que rejeitou a Cristo, os rebeldes. A igreja não está lá. Por que ele deveria te julgar? E em 1 Tessalonicenses 4:10 ele diz o seguinte. 1 Tessalonicenses capítulo 4, capítulo 1, capítulo 1, versículo 10, ele diz o seguinte. Ele diz: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos, Cristo Jesus, que nos livra da ira que há de vir. É um evento futuro, mas a palavra-chave é aguardar. Então, esta iminência do retorno de Cristo, dia e hora não são conhecidos, é o que deve instruir como você deve acordar e viver o seu dia hoje naquele escritório, naquele supermercado, naquele táxi, naquele quiosque, naquela escola como mestre, como professor, naquele escritório, naquela fazenda. Não importa onde quer que você esteja, mas o fato de que o dia e a hora não são conhecidos deve ser uma instrução clara para vocês de sempre viver a sua vida, uma vida cristã santa, e estar em expectativa do retorno de Cristo a qualquer momento. Então, observar um estilo de vida separado, abraçar a pureza, mudar a sua conduta moral, a sua ética moral, ser santos, justo, evangelizar, temer a Deus, olhando para o céu, esperando por Ele. Ansiosamente aguardando por Ele. Aguardando por Ele ansiosamente. Isso é tudo que o Senhor está ressaltando aqui. Até mesmo Filipenses 3:20. Ansiosamente aguardando por eles. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, ele diz: e para aguardar o seu Filho do céu, a quem Ele ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, que nos livra da ira que há de vir. Então a instrução é clara. Vindo do fato de que o dia e a hora não são conhecidos, a iminência do seu retorno, esperar por Cristo, que Ele está vindo, Hebreus 9, 28, para levar somente aqueles que têm estado aguardando por eles. Em outras palavras, prontidão, preparação, estar alerta, atento, vigiando, em guarda.
Porque quando aquele dia acontecer, pá, acabou. Chorar, agora só choro e ranger de dentes, rolando no pó da terra. Enquanto que o resto que esperaram foram levados. Por quê? Porque eles fielmente esperaram por ele. Eles esperaram por ele. E nessa espera você vê, extrapolado aqui, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6. A espera. 1 Tessalonicenses capítulo 5, na verdade, do versículos 1 ao 6 é muito poderoso. Vamos começar do versículo 1. Ele diz: irmãos e irmãs, a respeito dos tempos, acerca dos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. E quando as pessoas disserem paz e segurança, olha isso agora, isso significa que vai acontecer antes da tribulação. As pessoas estarão vivendo normalmente, falando de paz, segurança. Caso contrário, se acontecesse durante a tribulação, como ele poderia falar de paz e segurança quando os juízos dos selos estão acontecendo, os cavaleiros, as trombetas, a terra está sendo destruída, o juízo das taças? Então, isso é tão poderoso, porque o Senhor está expressando o seu amor pela igreja, que Ele quer te levar embora. Ele é o Deus soberano, Ele tem autoridade suprema. Ele quer te levar para fora daqui antes deste evento acontecer, antes da ira ser derramada. É por isso que Ele diz aqui, quando disserem paz e segurança, então a destruição virá repentinamente, como as dores de parto, a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas Ele diz, mas vocês, irmãos e irmãs, vocês não estão nas trevas para que este dia os surpreenda como ladrão, significando para vocês, vocês devem estar esperando pelo Senhor. Se vocês esperarem pelo Senhor o tempo todo como instruído, o dia e hora não conhecidos, a iminência do seu retorno, então este dia não pode te surpreender, não pode te pegar de surpresa como ladrão à noite. Mas vocês, irmãos e irmãs, não estão nas trevas, para que este dia os surpreenda como ladrão. Ele diz, vocês todos são filhos da luz, e filhos do dia, e filhos do dia. Nós não pertencemos à noite, nem das trevas. Portanto, não sejamos como os outros que estão dormindo, mas estejamos atentos, despertados e sóbrios. Essa é a qualidade da espera. Atento, vigiando, sóbrio, porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, embriagam-se de noite. Olha isto agora. Ele diz, mas já que nós pertencemos ao dia, sejamos sóbrios, colocando a fé e o amor como a couraça e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, muito poderoso. O arrebatamento pré-tribulação bem aqui. Mas você vê no versículo 6, o Senhor diz, portanto, não vamos ser como os outros que estão dormindo, mas estejamos acordados e sóbrios. Ou seja, vamos esperar pelo Senhor, vamos focar na vinda dele. Estejam atentos, estejam alertas, estejam de guarda. Vamos estar o tempo todo focados na vinda dele, ansiosamente aguardando por ele, ansiosamente aguardando pelo Senhor. Muito sério, povo abençoado. E você vê que ele ainda está demonstrando. 1 Timóteo 6,14, Tito 2,13, onde ele o chama de o aparecimento glorioso do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o arrebatamento.
que o Evangelho, a graça de Deus apareceu para ensinar todos os homens e trazer salvação a todos os homens, para ensinar os homens a evitar o pecado e a iniquidade e abraçar a santidade e viver uma vida de retidão diante de Deus enquanto nós aguardamos. Enquanto aguardamos, a palavra-chave é aguardar. Abram comigo em Tito capítulo 2, versículo 13. O livro de Tito, capítulo 2, versículo 13, ele diz o seguinte: enquanto aguardamos a bendita esperança, que ele chama a bendita esperança, e de fato é a bendita esperança, o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele chama de bendita esperança. E de fato é a bendita esperança. Porque sem a nossa espera por Cristo, aqui ele enfatiza, enquanto aguardamos. Então a iminência do seu retorno, o dia e hora ninguém sabe, e instrui que você deve esperar por ele, que você deve estar alerta o tempo todo, de guarda o tempo todo. Isso deve te ensinar e te instruir como você deve acordar de manhã e viver este dia, esperando por Jesus, ansiosamente esperando por ele, estando de guarda, vigiando, alerta, atento, vigiando, mantendo os seus olhos lá em cima, em vigilância. Então você não será envergonhado. Muito sério, povo abençoado. Então ele diz no livro de Hebreus, capítulo 10. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 37 e 38, ele diz o seguinte. Hebreus 10, 37 e 38, ele diz: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não tardará. Versículo 38 ele diz: mas o meu justo, viverá pela fé. E se ele retroceder, e minha alma não terá prazer nele. Ele está falando dos que retrocedem. Então ele está dizendo aqui que não importa quanto tempo demore, não importa quanto tempo ainda vai demorar, mas o Senhor, sim, ele virá, ele virá. O arrebatamento vai acontecer. E você vê isso também em Abacuque, capítulo 2, versículo 3. O livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 3, ele diz o seguinte. Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Ele diz: pois a visão aguarda o tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, ainda que demore, espere. A palavra-chave novamente aqui é espere por ela, espere-a, porque ela certamente virá e não tardará, não se atrasará. Então, povo abençoado, a instrução que vocês receberam nesta manhã para viver a sua vida, como acordar e viver este dia é, por favor, espere pelo Senhor. Acorde esta manhã sabendo que este é um outro dia quando o Senhor proveu uma grande oportunidade, de você até mesmo esperar melhor por Ele. Acordar e se preparar, porque este poderia ser o dia. E ele diz, quando você fizer isto, você não será envergonhado quando aquele dia acontecer. E o Senhor está dizendo que muitas coisas sérias, muitas calamidades e tragédias muito sérias afligem a humanidade, esta geração. Entretanto, ele diz que estes eventos
São eventos que podem ser totalmente evitáveis, são totalmente desnecessários, mas estes eventos devastam a humanidade, porque se você tão somente ouvisse a instrução do Senhor, o conselho do Senhor, mas espere por ele, aguarde, então você não vai acabar no lago de fogo ou entrar no fogo da tribulação e da grande tribulação, ser morto para adorar o Senhor, mas entrar na segurança do céu. É por isso que o Senhor nos enviou a vocês. É por isso que o Senhor nos enviou para esta geração, para que eles saibam, por favor, espere pelo Senhor, Ele está prestes a retornar. Não há uma geração melhor que deve realmente popular o céu do que esta geração, porque quando a proximidade do tempo se aproxima, nós vemos as marcas bíblicas. Nós podemos ver a forma da ministração, como agora nós estamos falando de andar com 150 totais, selecionados, a palavra-chave é selecionados restritamente, somente 157 aleijados. Mas que número? Só este número por si só já é uma quebra do recorde bíblico. Então, vamos andar da casa principal para o gazebo, para a ala oriental e em direção ao portão e à rua. Então, você pode imaginar como este dia será. Então, vocês são uma geração tão abençoada. Você vê a nossa ministração, ela aponta para as nossas marcas na Bíblia e deixa muito claro, com muita clareza, de que certamente o tempo agora está muito mais próximo do que quando nós primeiro cremos. E o Senhor está dizendo que muitas calamidades afligem esta geração, a humanidade. Calamidades que as devastam. Entretanto, estas são calamidades que seriam completamente evitáveis. Elas seriam completamente evitáveis. Mas porque eles não ouvem, entretanto, em Josué 23, o livro de Josué 23, ele diz o seguinte. Josué 23, nós vamos ler junto quando chegarmos lá. O livro de Josué 23, ele diz o seguinte. Josué, capítulo 23, versículo 14. O Senhor diz o seguinte. Ele diz. Josué 23, 14 diz: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra, significando que todas as pessoas que estão vivendo na terra têm que morrer. Então Josué, quando está prestes a morrer, ele dá este último conselho, esta última advertência e alerta para Israel. Ele diz: e agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra, significando que todos na terra têm que morrer, a não ser que o arrebatamento venha e você é trasladado, você é exonerado da morte, como um fiel, como alguém que esperou por ele, ansiosamente aguardou, esperou o Senhor no temor do Senhor, justiça, santidade. Ele diz aqui. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra, e vocês sabem que lá no fundo dos seus corações e das suas almas, que nenhuma das coisas, das boas promessas do Senhor, o seu Deus, as promessas que Ele fez e deixou, nenhuma delas deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram. Todas aconteceram. E nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Isso é sério, povo abençoado, extremamente sério. Então, ele diz, no versículo 15, até mesmo no versículo 15, ele diz que o Senhor prometeu e cumpriu todas. Ele vai cumprir todas as promessas. Mas no 15, ele também diz: mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, seu Deus, que Ele te prometeu, se cumpriu,
se cumpriu e aconteceu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com o qual ele ameaçou vocês, até que o Senhor seu Deus tenha destruído vocês desta boa terra que ele lhes deu. Então, assim como ele prometeu o arrebatamento, te levando para a glória, ele diz, isto vai acontecer. E também as promessas da ira que está vindo sobre a terra também se cumprirá. Então, se você esperar por ele, você vai entrar na glória. Se você desobedecer a ele, você vai sofrer o destino dos desobedientes. E é por isso, em Lucas 12, do 25, ele está vindo para os que estão prontos. Você também esteja pronto, porque você não sabe o dia e a hora. Esteja pronto. Espere pelo Rei, espere pelo Messias. Então, para aqueles que querem receber o Senhor Jesus, se você acha que você ainda não o recebeu antes, você não o recebeu, você acha que você não está esperando por ele, então agora este é o momento para você esperar por ele, para ansiosamente aguardar por ele da forma correta, e não há uma forma melhor de aguardar por ele ansiosamente do que receber Cristo em primeiro lugar e ser nascido de novo, enquanto ele vem. Repita esta oração e diga, querido Senhor Jesus, eu me arrependo nesta manhã e eu te recebo, meu Senhor Jesus, no meu coração. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para me perdoar de todos os meus pecados e para que tu estabeleças a tua santa palavra no meu coração e encha-me com a unção do Espírito Santo, para que eu possa esperar por ti, Jesus, para que quando aquele dia vier eu não seja envergonhado, mas eu possa entrar no glorioso e eterno reino do Deus Todo-Poderoso. Senhor, usa-me para o avivamento, para alcançar mais pessoas, para que eles também possam esperar por ti. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Amém. Muito obrigado mesmo. Que o Senhor os abençoe. Yom Tov. Um bom dia.